Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião. E o assunto de hoje, vocês estão notando que eu estou muito bonzinho. Eu estou sempre procurando agora fazer temas que vocês estão pedindo. E o assunto de hoje é: haverá paz no Oriente Médio? O que a Bíblia diz a respeito disso? Será que tem alguma profecia sobre os conflitos que estão surgindo naquela parte do mundo ali? Por que há tanto conflito naquela região? Então, a aula de hoje é uma aula que eu preparei com muito carinho, eu já estou chamando de aula, porque os nossos encontros aqui toda segunda-feira são verdadeiras aulas que eu passo para vocês, com milhares de alunos assistindo, e eu louvo a Deus por isso, porque dar aula é uma coisa que realmente me encanta o coração, eu amo fazer isso. E com uma sala de aula virtual de pessoas tão interessadas como vocês, isso fica ainda mais forte para mim. Então, tá bom? Então, fique ligadinho. Chama agora todo mundo para assistir, porque eu vou mostrar para vocês, à luz da história e da Bíblia, sobre a questão do conflito no Oriente Médio. Haverá paz no Oriente Médio? Esse é o nosso assunto de hoje. Inclusive, semana que vem, nós estamos indo para a escavação arqueológica. Eu espero que vocês orem por nós, está tudo tranquilo, nós não estamos fazendo nada de maneira irresponsável. Foi confirmado pela Universidade Hebraica, está tudo certinho. Então, na terça-feira, um grupo do UNASP está indo para as escavações em Lachish. Mas eu vou manter vocês informados de tudo que a gente vai estar descobrindo, escavando lá, e vou trazer muitas novidades, tá bom? Muito obrigado pelo apoio e pelas orações. Vamos dar boa noite para o pessoal, meu bem? Então vamos ver quem está com a gente e de onde está falando. Aprendiz da Palavra de Deus, gostei do perfil. Boa noite, pastor Rodrigo e Laura, feliz em estar mais uma vez, uma aula abençoada. Viviane, de Campinas, São Paulo. Obrigado, Viviane, por chamar de aula, porque agora eu já estou considerando uma aula mesmo essas lives. Também a Eliane Nunes, boa noite, finalmente ao vivo. Falo de São José do Rio Preto. Que Deus abençoe você, Eliane. Estamos aqui ao vivo. Solange Mendes, boa noite, povo de Deus. Solange Mendes, de Uberaba, Minas Gerais. Eu já morei em Uberaba, viu? Eu morava perto do parque de exposições da cidade, na rua da delegacia. Talvez nem seja delegacia lá mais. Genaldo Souza, de Recife, Pernambuco. Obrigado, Genaldo. É Genaldo ou Geraldo? Genaldo mesmo? Genaldo, falei certo, né? Que Deus abençoe você, Genaldo. E, gente, aproveitando que eu estou dando esse cumprimento a todos aqui, é o momento de você chamar outras pessoas para a nossa live. Eu tenho muita coisa legal para passar para vocês aqui. Vamos ver mais uma pessoa aqui para eu cumprimentar. Boa noite, eu falo de Moçambique. Liberdade e alegria. Elza, de Moçambique. Deus abençoe você, Elza. Ou como aprendi lá em Moçambique, estamos juntos, né? Estamos juntos. A Elza, por estar em Moçambique pelo fuso horário, já deve estar quase tendo o mata-bicho. Ela vai entender o mata-bicho, é a maneira popular que eles chamam o café da manhã, o mata-bicho. Eu aprendi isso lá e tinha o meu mata-bicho com lhanho, que é o coco. Isaura Pereira, de Portugal. Então, que Deus abençoe você também, Isaura. Pessoal, aquele pedido que eu tenho que fazer sempre, por favor, se inscrevam no canal. Tem muitos de vocês que curtem, são fiéis, toda segunda-feira tá aqui, mas tem um medo de se inscrever no canal e explodir o computador ou o celular. Não faça isso, não. Se inscreva, tá bom? Isso não vai acontecer de explodir, melhor dizendo. Se inscreva no canal, se gostar do conteúdo, deixe o seu like, a sua interação aqui é muito importante para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Se você está aqui fielmente, quase todas as segundas-feiras, ou quando pode, e mesmo quando não está presente na live, você assiste depois porque acha importante o conteúdo que eu passo aqui, então que outras pessoas possam ter acesso também. E como é que você pode ajudar? É simples, é deixando o seu like, curtindo, se inscrevendo no canal, isso tudo ajuda no YouTube, tá bom? Duas últimas pessoas para eu começar já, porque eu estou bem animado em passar essa temática, porque eu fiquei entusiasmado quando eu a preparei para vocês. Então, Cadu Almeida, boa noite, sou Cadu Almeida, falo de Salvador, Bahia. Boa noite, Cadu. E eu vou esbarrar um pouquinho no seu sobrenome, viu, Cadu? Porque Almeida vem dos árabes, Almeida, quando eles estavam lá na Península Ibérica e depois vieram de Espanha para Portugal, os Almeida, que deram origem aos Almeida em português, viu? Então você tem ancestralidade aí dos árabes também. E a Ângela, boa noite, boa noite, Montreal, Canadá, e quebecois, porque é Canadá francês, né? Então, boa noite. Deve ser, eu falei quebecois, né? Porque eles falam a maneira que eles chamam a ala francesa e Toronto já a ala inglesa.
Estamos na Espanha. Obrigado por compartilhar sabedoria. M. Mendes. Obrigado, Mendes. E com o espanhol da Espanha, com a Z bem pronunciada, sim, Zaragoza. Eu escavei, sabe que eu já escavei na Espanha? Escavei em Burgos, na cidade de Clunia, um vilarejo de Burgos, não sei se vocês conhecem. Lá tem a cidade de Clunia, cidade romana, é Huerta del Rei, a região ali. E lá tinha um sítio arqueológico romano, da época em que Galba se proclamou governador depois que ele soube da morte de Nero. E é interessante que esse sítio arqueológico de Clunia, eu escavei lá justamente porque estava tendo conflito no Oriente Médio. Eu não pude seguir para Israel naquela data e acabei indo para a Espanha escavar. Pelo menos uma vez na vida eu escavei na Espanha, um verão. Muito bem, pessoal. Muito obrigado, então, pessoal que está falando do Canadá, de Portugal, Moçambique, daqui do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo. Tem vários lugares aqui, Natal, Mogi das Cruzes, Daniela, tem gente de todo lugar aqui, Ivanice também. Ivanice está sem áudio. Ivanice, dá uma olhada aí, que pode ser, às vezes, o seu aparelho aqui, tá bom? Natal, tem gente de Natal aí, tem gente de vários lugares aqui. Vamos, então, pessoal, começar o nosso assunto hoje. Haverá paz no Oriente Médio? Como é que começou todo esse conflito naquela região? De onde vem todo esse imbróglio que está acontecendo até hoje? Eu vou fazer a nossa aula da seguinte maneira. Eu vou primeiro... Tudo relacionado a quê? Ao Império Otomano e à proximidade desse império em relação à Europa. Então, essa linguagem hoje de Oriente Médio, Oriente Próximo e Oriente Extremo, ela até não é bem vista por alguns historiadores, porque ela é tida como uma linguagem de colonialismo. Por que colonialismo? Porque com o esfacelamento do Império Otomano, países oportunistas da Europa começaram a dominar essas regiões. Então, por exemplo, o Iêmen ficou na mão de europeus, a Arábia Saudita ficou na mão de europeus, Israel ficou, que Israel não existia, né, mas o atual Israel ficou na mão de europeus, o Líbano ficou na mão de europeus. E você lembra da Companhia das Índias Ocidentais? Então a Europa sempre foi colonialista, especialmente a Inglaterra. Agora, esse mapa que eu estou mostrando para vocês, ele mudou várias vezes, tá bom? Estou mostrando uma fase dele. E numa das muitas mudanças, aboliu-se a nomenclatura Oriente Próximo, Oriente Médio, e ficou uma coisa só. Por isso que hoje é muito difícil você ver livros falando de Oriente Próximo. A maior parte fala de Oriente Médio. Tá bom? Tá claro para vocês, gente? Comentem se a aula está didática, se está dando para vocês entenderem. Eu quero feedback de vocês, tá bom? Agora, dos árabes são países que foram dados para famílias. O Catar, Emirados Árabes, o Iêmen, tá certo? São países que agora deram de presente para uma família. E havia um interesse muito grande da Europa nessa região, porque eles sabiam que aí havia uma coisa preciosíssima chamada petróleo. Então, alguns desses países depois se viram até enganados pela Europa, porque viram que os britânicos estavam ali, mas fincando bandeira. Então, eles agora começaram a brigar com a Inglaterra para ter a sua independência, e a Inglaterra também já não estava lá tão bem das pernas. Então, isso faz parte também dos conflitos no Oriente Médio. Agora, é curioso que, de Israel também, você tem judeus migrando para o mundo inteiro. E o cristianismo, que também saiu de Jerusalém, também acabou espalhando, de certa forma, uma cultura judaica para o mundo inteiro, porque nós, cristãos, somos herdeiros da Tanakh, que é judaica. Todos os primeiros pioneiros do cristianismo eram judeus, com raríssimas exceções. Lucas, que talvez não fosse judeu, alguns acreditam que não fosse judeu, mas Paulo era judeu, Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora, né, como os católicos chamam, Maria era judia, Maria Madalena era judia, esse pessoal todo é judeu, tá bom? A gente não pode esquecer nisso. Falando em Maria Madalena, eu me lembrei de uma coisa. Será que eu posso interromper aqui, mas só para falar uma coisinha para eles? Pode, uma surpresa. Porque eu falei de Maria Madalena, eu lembrei, eu já estava esquecendo isso aqui, olha. Eu escrevi um livro sobre Maria Madalena, a verdadeira história. Será que Maria Madalena era prostituta? Por que alguns falam que ela era prostituta, alguns falam que ela era amante de Jesus? De onde vem esse mito que Maria era a esposa oculta de Jesus? Ah, Rodrigo, onde é que eu compro esse livro? Calma, que hoje eu não estou querendo vendê-lo, não. Quero dar esse livro para você.
Como é que você vai fazer? Se você se tornar meu aluno na Bíblia Comentada, nas opções Premium ou Anual, tá aqui, o link já está no vídeo aqui. Depois que terminar a aula, você pode clicar lá. Se você se inscrever, eu vou mandar esse livro para você em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Vou mandar de graça, eu vou assinar e mandar para você. Mas só que o pessoal pegou com a editora Planeta uma quantidade de livros, não é muito, eu não sei quantos que tem lá em cima, eu vi umas caixas lá. Se você correr e ainda tiver o estoque, você ganha, tá bom? Então se inscreva, eu vou mandar esse livro para você, Maria Madalena, A Verdadeira História, e você vai ser aluno do Bíblia Comentada, aprendendo muito mais do que eu ensino aqui toda segunda-feira, tá bom? Voltando ao que eu estava dizendo para vocês, todos os autores do Novo Testamento são judeus, então nós herdemos muita coisa do judaísmo. Agora, como é que tudo isso começou? Então eu falei que eu ia dividir a nossa aula em 3 partes. Primeiro eu contei para vocês o que é Oriente Médio, você já aprendeu o que é Oriente Médio, Oriente Próximo, Extremo Oriente, são nomenclaturas de cunho colonialista que vêm por causa dos europeus que marcavam esses territórios a partir do Império Otomano. Então, olha, o que sobrou dele, né? O Império Otomano não ia até a China, mas eles acabaram incluindo a China também como Extremo Oriente. Expliquei para vocês como é que o atual mapa do Oriente Médio foi criado na mesa de negociações por países europeus depois da Primeira Guerra e da Segunda Guerra também, especialmente a Primeira. Então, por exemplo, o Líbano pertencia à França depois da queda do Império Otomano. A França foi lá e pegou para ela. Aí depois que teve uma guerra libanesa e o Líbano conseguiu a independência deles. A Síria também pertencia à França. O que hoje a gente chama de Israel, uma boa parte pertencia ao mandato britânico. A Jordânia também era da Inglaterra e deram para os reis lá da Jordânia. O Egito também pertencia à Inglaterra, até que o presidente Nasser cria uma revolução contra a rainha Elizabeth, fecha o canal de Suez e consegue a independência do Egito. Então esses povos todos, eles foram desenhados ali a partir dessa situação pós-Segunda Guerra Mundial, corrigindo, a partir da situação pós a decadência do Império Otomano e depois da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Mas como é que tudo isso vai começar lá atrás? Agora eu vou ter que fazer o retrocesso para ir pelo menos 1.800 anos antes de Cristo, mais ou menos entre 2.000 e 1.800 antes de Cristo, porque a data precisa de Abraão tem uma controvérsia na academia. Há autores que colocam Abraão por volta de 2.000 a.C., outros que colocam até 1.800 a.C., eu coloco Abraão por volta ali de 1.850, 1.900 a.C., tá bom? Abraão sai de Ur dos Caldeus, quem conhece a Bíblia sabe dessa história, e Deus fala para Abraão assim, Abraão, saia da sua terra, da terra dos seus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Tem uma pergunta aqui da Cátia, meu bem. Quem já é aluno anual pode participar? Eu respondi. A Laura já respondeu já? Para ela entrar em contato com o atendimento ao aluno, que tá. ela tenha então pode entrar em atendimento aí, né? Como é que participar, tá bom? Mas esse já respondeu para ela, né? Eu respondi no chat aqui mesmo, mas na descrição do vídeo tem o atendimento ao cliente. Tá. Na descrição do vídeo tem o atendimento. Qualquer pessoa que tiver dúvida aí, obrigado pelo superchat. Voltando então ao que eu estava dizendo para vocês, Abraão teve pelo menos 2 chamados por Deus para sair da sua terra. Primeiro, olha no mapa aí, quando ele sai de Ur, estão vendo no mapa? Pena que eu ainda não tenho o recurso de ir com o mouse acompanhando o mapa para vocês. Mas olha, ele sai de Ur e ele vai até onde tá aqueles cones ali, tem 6 cones ali, ó, estão vendo? Ali é Padã Aram. E Abraão acaba ficando, na época Abrão ainda, ele nem tinha mudado de nome, ele fica em Padã Aram, até que o pai dele morre, e Deus aparece para ele de novo, até antes da morte do pai dele, e fala assim, Abraão, sai de novo da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, que seria Canaã, atual Israel. Ou seja, parece que Abraão recebeu a ordem de Deus para sair de Ur, saiu com o pai dele, o irmão, todo mundo, e foram até Padã Aram, que fica hoje na Síria, entre a região da Síria ali e a Turquia, e de novo Deus manda ele sair dali, quer dizer, parece que ele estacionou ali e ficou quieto. E quando ele sai dali, ele vem para a terra da Terra Prometida, que é a terra que chamamos hoje Terra de Israel. E eu anotei algumas coisas importantes para dizer para vocês aqui, olha.
antes disso aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que será que Deus chamou Abraão para ir para Canaã? Por que Canaã? Por que Deus não chamou Abraão para ficar na terra dele, não abençoou Abraão mesmo ali? Ele estava no melhor da terra, entre o rio Tigre e o Eufrates. A região de Ur, de onde Abraão saiu, é o atual Iraque, quase perto do Kuwait, o Iraque ali. É um lugar maravilhoso. É como se Deus falasse com você assim, saia de uma cidade maravilhosa como Curitiba. Curitiba é uma das melhores cidades do Brasil. Abandona Curitiba e vai para uma terra que eu te mostrar. E leva Abraão para um lugar que não tem nada a ver. Tem até uma piadinha que alguns contam que, na verdade, tudo isso foi por causa de um erro perpetuado, cometido por Abraão e perpetuado por Moisés, que Deus, na verdade, tinha chamado Abraão para Canadá, que era o lugar mais bonito, Canadá. Mas Moisés, como era gago, falou assim, manda kkkkkk, e o escriba falou, ó, Canaã, seria Canadá. É uma piadinha que os exegetas contam. Mas a pergunta permanece. Por que Canaã? Por que Deus mandou Abraão para aquele lugar específico? Nós temos algumas respostas hipotéticas. Uma delas é porque Canaã era um centro-ponte para rotas do crescente fértil. Tá certo? Tanto é que em Ezequiel 5, verso 5, Deus fala, eu pus Jerusalém no meio das nações. Deus também diz que aquela terra era a terra que emana leite e mel. Uma outra razão que alguns acreditam que Deus mandou Abraão para aquela terra era para reverter a maldição de Gênesis 9, 25 a 27. Você lembra que em Gênesis 9, 25, Moisés lança uma maldição em Canaã. Porque Cam, o filho de Noé, viu a nudez do pai e teve um desagravo sobre o pai. Então, quando o pai volta de uma embriaguez que o pai estava com vinho, o Noé vira e quando ele sabe o que Cam fez para ele, ele fala assim, maldito seja Cam. E Canaã, seu filho, vai ser servo dos seus irmãos. Então ele amaldiçoou Canaã. Então alguns acreditam que tem uma motivação teológica ali. Como Noé proferiu uma maldição sobre a terra de Canaã, Deus manda Abraão para Canaã com a promessa, em ti serão benditos todos os povos da terra. É uma visão interessante, teológica, a gente não pode prová-la, mas é interessante. Deus manda Abraão para Canaã para reverter a maldição que Noé colocou sobre Canaã. Dá até um sermão interessante isso. Às vezes Deus me chama para ser bênção, é curioso, porque é uma teologia da bênção nisso aqui. Porque às vezes as pessoas pensam que ser abençoado por Deus é uma coisa que vai beneficiar a mim. Essa não é a visão bíblica da barahá, da bênção, em hebraico, barahá. Deus me abençoa para abençoar outros. Entendeu? As pessoas pensam, Deus me abençoa para me beneficiar. Não, Deus me abençoa para talvez reverter a maldição de outro. Olha que curiosa essa... Vocês já tinham parado para pensar nisso? Que Deus, às vezes, me abençoa para reverter a maldição que está na vida do outro. Aí uma pergunta para você fazer. Você está sentindo que a bênção de Deus na sua vida está revertendo a maldição que está na vida do outro? Ou a sua bênção é uma bênção egoísta, só para beneficiar a si mesmo? Não é? Eu achei curiosa essa possibilidade de Abraão ter sido levado para ali para reverter a maldição que Noé lançou naquele lugar. Mas existe uma outra possibilidade que não descarta as primeiras. Eu não posso provar isso aqui, e presta atenção, eu não quero fazer uma doutrina disso. Mas eu quero apresentar para vocês que existe essa ideia entre alguns, inclusive, autores judeus. Eu coloquei o mapa de novo aí, o crescente fértil, e coloquei 2 lugares aí para o Jardim do Éden. Alguns acham que o Jardim do Éden está no Iraque, mais ao norte, ali perto da Armênia. Tá vendo lá Éden, no norte? Porque a Bíblia fala que o Jardim do Éden tinha entre os rios que saíam do jardim, o rio Tigre e o rio Eufrates. E nós temos ali na região do crescente fértil, também chamada de Mesopotâmia, o rio Tigre e Eufrates. Então o Éden poderia ser ali. Outros pensam que o Jardim do Éden poderia ser aqui embaixo, hoje talvez até abaixo do Golfo Pérsico, perto do Bahrein,
e que ali seria o Jardim do Éden. Mas existe uma terceira hipótese, que o Jardim do Éden não é nem lá em cima, no norte, nem aqui embaixo no sul, mas que o Jardim do Éden poderia ser onde hoje está Jerusalém. Eu acho essa ideia muito interessante. Se você me perguntar assim, Rodrigo, você acredita nela? Ela não é tão clara na Bíblia, a ponto de eu falar assim, não, aqui eu tenho um claro texto bíblico que afirme isso, um claro assim diz o Senhor. Não, eu não tenho. Eu tenho que ser honesto com o texto. Eu não posso fazer uma exegese. Sabe qual que é a diferença de exegese para exegese? Exegese, como vem do grego ex, extrair de, exit. Exegese é extrair do texto a sua interpretação. É o que é correto. Exegese vem da partícula grega eis, movimento para, é enfiar no texto uma ideia que não está ali. Então a exegese é uma deturpação da exegese. Então eu tenho que ser honesto para vocês que não dá para extrair do texto bíblico uma afirmação para longe de qualquer questionamento que o Jardim do Éden seria em Jerusalém. Então, para ser muito honesto com vocês, eu apenas tenho que colocar que existe essa ideia, inclusive dentro de autores judeus e autores cristãos, vou mostrar para vocês, e essa ideia tem uma possibilidade bíblica. Ficou claro? Uma possibilidade. Vamos ver quais são as argumentações que usam. A primeira delas, o Éden é chamado em hebraico de Har Elohim. Har significa montanha ou monte do Senhor, em Ezequiel 28, 13 a 16. Agora, o mesmo monte do Senhor de Ezequiel 28, que é referido ao Éden, aparece como um título para Sião, no Salmo 48, 1 e 2. E o Targum, que é um documento judaico sobre Ezequiel 28, e o Midrash Tahuma, Kedoshim 10, fala o seguinte: o monte de Deus é Sião, que é Jerusalém. Então, veja bem, em Ezequiel 28, fala do Éden e chama o Éden de monte de Deus. E nesses tratados judaicos, do Targum e do Midrash, e também do Kedoshim 10, Esre, é falado que o monte de Deus é Jerusalém. E Ezequiel fala que o monte de Deus é o Éden. E no Salmo 48, o mesmo monte Sião é Jerusalém. Quando você vai também para Êxodo 28, 17 a 20, você vê que as mesmas pedras que são citadas em Ezequiel 28, falando do querubim que estava no Éden, no Jardim de Deus, as mesmas pedras são citadas no peitoral do sacerdote que trabalhava no templo de Deus em Jerusalém. No Midrash Rabbah, que é outro documento judaico sobre Gênesis 13, verso 15, está dito assim: assim como o sacerdote porta as pedras, também está o Éden ligado ao lugar santo do templo de Jerusalém. Em Gênesis capítulo 2, verso 10, diz que do Éden um rio saía para formar 4 braços. Aí você vai para Ezequiel 47, 1 a 12, Zacarias 14, verso 8, Joel, capítulo 3, verso 18, tem uma profecia que do templo de Deus em Jerusalém também nascerá um rio, o rio da vida, para substituir o rio da vida que estava no Éden. O Targum do Pseudo Jonatas 2, verso 10, identifica esse rio como o rio do templo futuro em Jerusalém. Também nós temos a questão da proteção dos querubins. Os querubins guardam o caminho da árvore da vida no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, verso 24. E é interessante que no Santo dos Santos, que ficava no templo de Jerusalém, também você tem Deus ordenando que se fizessem 2 querubins protegendo aquele lugar ali. O Sifré, outro documento judaico de Deuteronômio, diz que o lugar da árvore da vida é onde os querubins estendem a sua asa em Jerusalém. E, por fim, os judeus sempre chamavam Jerusalém de umbiculus terre, o umbigo da terra, ou em latim, ou em grego você tem a expressão, como é que é em grego? Ónfalos tesges, em grego, o umbigo do mundo. E o Midrash Tehillim 92 também fala: de Sião, o umbigo do mundo, ele plantou o Éden.
E para não ficar só na tradição dos judeus, quando você vai também na tradição cristã mais antiga, você encontra a mesma coisa. Aqui também tem dos judeus, aqui dos cristãos. Orígenes, autor cristão, na sua homilia sobre Ezequiel 9:2, diz: o rio da graça que flui do mesmo lugar onde Adão habitou, o monte do Senhor. Epifânio de Salamina também identifica o Éden como lugar onde foi erguido o templo de Jerusalém. Santo Agostinho de Hipona, no Civitate Dei, a Cidade de Deus, não se decide, mas cita quem via o Éden no mesmo monte onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício, que é onde está o templo monte. Tá bom? Então, uma possibilidade que alguns levantam é que Deus mandou Abraão para o lugar onde outrora estava o Jardim do Éden. Como eu disse, eu não posso tirar uma doutrina daqui, mas algumas inferências respaldadas na tradição judaico-cristã existem de que o Jardim do Éden seria originalmente onde está hoje Jerusalém. E no final da nossa aula hoje eu vou mostrar uma questão escatológica ou relacionada ao fim dos tempos que também aponta para essa questão do Jardim do Éden ser o lugar de Jerusalém. Mas vocês talvez devem perguntar, mas Rodrigo, mas o rio Tigre e Eufrates não está lá no Iraque? Jerusalém está muito longe do rio Tigre e Eufrates. E a Bíblia fala que o Tigre e Eufrates eram dois rios que saíam do mesmo braço do Jardim do Éden. Sim, mas nós devemos levar em consideração duas coisas. Em primeiro lugar, entre a geografia do Jardim do Éden e a geografia que nós conhecemos, houve um episódio chamado dilúvio, que, na minha opinião, foi mundial e destruiu toda a geografia da Terra, de modo que é impossível que tenha sobrado, após o dilúvio, um rio original do Éden. Em segundo lugar, a Bíblia fala que um rio saía do Éden e se dividia em 4 braços, sendo 2 deles o Tigre e Eufrates. O atual Tigre e Eufrates não saem de um mesmo braço que se divide em 4 rios. Tá certo? E onde está o Pison e o Gihon? Então você vê que a geografia não é a mesma. A meu ver, o nome Tigre e Eufrates hoje se devem a um rebatismo da terra a partir de nomes antigos, porque os descendentes de Noé habitaram a região da Suméria e eles já sabiam da história do Éden. Então eles deram a 2 rios o mesmo nome de antigos rios da história dos seus ancestrais. Assim como os descendentes de alemães vêm para o Brasil e renomeiam um assentamento aqui no sul de Novo Hamburgo. Você tem no Brasil Novo Hamburgo, você tem Nova Trento, você tem lá nos Estados Unidos a Nova Inglaterra, New England. Então você vê que são pessoas que migram para a terra e rebatizam aquele novo território com nomes mais antigos. Então, para mim, o Tigre e Eufrates hoje são provavelmente rebatismos de 2 rios a partir dos nomes dos rios originais, e não os mesmos rios do Éden. Tá bom? Mas vamos continuar aqui. Abraão cometeu um erro muito sério. Olha lá. Quando ele saiu de Harã, olha esse mapa. Harã, onde ele ficou. Ele veio para a Terra Prometida. Mas durante um período de seca, olha o que a linha vermelha é justamente a trajetória de Abraão. O que ele fez? Ele foi lá para o Egito. Até aí tudo bem. O problema é que, de novo, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Lembra quando eu contei o nato de Ferdinando, o príncipe herdeiro do Império da Áustria? Aquela morte que um jovem sérvio de 20 e poucos anos, estudante, matou aquele camarada. Olha bem, o crime que aquele jovem cometeu desencadeou milhões de mortes na Primeira Guerra Mundial. Deixa eu dar um exemplo disso bem claro, porque isso serve até de lição para a sua própria vida hoje. Às vezes, uma ação minha, malfadada, pode causar prejuízo para muita gente. Tem uma história, e ela é real, você pode depois pesquisar na internet, eu me esqueci agora o nome do indivíduo, que tem muitos anos que eu li essa história, mas daqui a pouquinho o Windows, o Google funciona, ela vem à mente. Se alguém até achar na internet, pode me ajudar aqui no chat, tá bom? Obrigado aqui, De Cruz
Obrigado mesmo, de Mesquita, Rio de Janeiro. Obrigado pelo abraço, pelo apoio aí, viu? Pelo carinho. Essa história, se vocês derem uma googada e alguém encontrar a resposta, coloca aí. Um sujeito foi querer agradar o sogro dele, o futuro sogro dele, e esse sujeito não entendia nada de fazenda. Ele estava perto da cidade de Chicago. Ele não entendia nada de fazenda. Aí, para agradar o sogro, ele foi de manhã querer ordenhar a vaca sem saber como é que fazia aquilo. E quando ele for ordenhar a vaca, ele esqueceu de amarrar bem o pé da vaca com o bezerro ali, a vaca deu um coice, e quando ela deu um coice, o lampião que estava do lado do sujeito caiu, pegou no feno, começou um incêndio ali no Barney, como é que fala Barney em português? O lugar onde guarda a comida do gado e tudo mais. Eu esqueci o nome. Paiol. Não, paiol é para arma. Eu vou lembrar, é Barney, em inglês é Barney. Esqueci como é que fala em português. Aí o fogo começou a pegar naquele alojamento ali, tudo de madeira, se alastrou rapidamente pela plantação, pegou a casa, foi alastrando, e esse fogo chegou na cidade de Chicago e queimou uma grande parte da cidade de Chicago. Há fotos desse incêndio. Foi uma das maiores tragédias da história de Chicago. Se você dá uma olhada na internet aí, celeiro. A cidade de Chicago pegou fogo. Foi um prejuízo terrível para muita gente. Prédios inteiros pegaram fogo, mansões, tudo, por causa de um sujeito displicente que queria agradar o sogro. Acho que é Leakey o nome dele. Tá vindo na minha cabeça Leakey. Se alguém achar o nome dele aí, acho que é Leakey o nome dele. Leakey, em inglês. Descendentes de vários povos que casaram entre si ali em clãs e formaram um grande núcleo na Arábia Saudita. Então, vários clãs aí na Arábia Saudita são do grupo árabe. Agora eu vou surpreender vocês com um capítulo da história que pouca gente sabe. Sabe qual é? Vocês sabem que se eu estou falando de Arábia Saudita, se aqui estava repleto de povos árabes, o que vai acontecer por volta do ano 600 de nossa época? O que vai acontecer? Vou mostrar para vocês aqui. Meca. Quando eu falo Meca, o que vem à mente de vocês? Maomé. Maomé começa aqui, nessa região, a fundar o islamismo. Ele se proclamou apóstolo, pelo menos o Alcorão chama assim, profeta, e ele começa o Islã. E o Islã, então, começa a tomar conta dessas tribos árabes e vai se espalhando, mas treza dos judeus. E ele exterminou muitas fortalezas de judeus. Decapitou os homens, praticou uma palavra que eu não posso dizer no YouTube aqui contra as mulheres, mas que vocês podem deduzir qual é. Também, que eram inimigos, os edomitas. Gênesis 33, verso 4, mostra os dois se reconciliando. Então dá para ter uma paz entre árabes e judeus. É bíblico. Os ancestrais deles fizeram as pazes lá atrás. Por que hoje precisam brigar? Dá para fazer uma paz. Tem uma profecia também muito linda de Isaías, capítulo 19, que eu quero ler para vocês. Isaías, capítulo 19, versículos 23 a 25, diz assim. Eu vou ler. Olha que linda essa profecia. Naquele dia, haverá uma estrada do Egito até a Assíria. Todo o Oriente Médio, vocês já conhecem o mapa agora. Os assírios irão ao Egito e os egípcios irão à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo. Olha que interessante isso aqui. Bendito seja a Síria, obra das minhas mãos. Bendito aqui de Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4. Isaías também, no capítulo 2, versículos 2 a 4. Olha que linda essa outra profecia também de Isaías. Isaías 2, 2 a 4. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas,
Para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices para plantar e colher. Nação não se levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Eu estou esperando o cumprimento dessa profecia. Agora, quando essa profecia vai cumprir, Rodrigo? Aí que é o interessante. Porque Zacarias, capítulo 8, também fala das nações vindo a Deus. Porém, Lucas, capítulo 21, versículo 24, diz o seguinte. Aqui que tem o problema. Lucas, capítulo 21, versículo 24. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Essa é uma passagem de prosperidade, ou como bem traduziu o Paulo Vieira uma vez, eu gostei da versão que ele deu, a Shalom é a desautorização do caos. E para desautorizar o caos, Deus vai declarar guerra ao mal para estabelecer a Shalom. Você gosta desses detalhes que eu trago aqui? Anota na sua agenda aí e entra no perfil, que eu vou deixar o link para você. Em outubro, tá bom? Do dia 22 a 25 de outubro, nós vamos ter um congresso internacional de arqueologia e ciências bíblicas aqui no NASP. Estão vindo arqueólogos de Israel, dos Estados Unidos, gente especializada em assiriologia, Eyal Meron, que é um grande historiador israelense, está vindo, arqueólogo dos Estados Unidos. Nós vamos trazer esse pessoal para o NASP e vamos fazer um congresso de arqueologia igual teve no ano passado. O pessoal vai lá você vai deixar no chat, a Laura vai deixar o link, como é que você pode se inscrever para o nosso segundo congresso internacional de arqueologia e ciências bíblicas do NASP, de 22 a 25 de outubro. Eu serei um dos palestrantes. E você vai poder conhecer o NASP, o MAB, eu vou poder dar um abraço em você. Os que são alunos do Bíblia Comentada, que ajudaram a construir o museu, não vieram. Então venham ao nosso congresso. Se inscreva também para ser meu aluno do Bíblia Comentada. E eu espero que você tenha gostado. Se você gosta das aulas que eu dou aqui toda segunda-feira, gente, 1h40 de aula, eu estou segurando 3.000 pessoas, eu acho que o assunto é interessante, senão vocês não ficariam 1h30 comigo, não é? Se você gosta das aulas que eu dou toda segunda-feira, imagine o que espera por você na Bíblia Comentada. Porque aqui é só uma amostra grátis do que está lá. Aqui é só uma amostra grátis do que você vai ter no congresso. Então, tá bom? E além de receber conhecimento de ponta na Bíblia Comentada, você está ajudando na manutenção do MAB, nas pesquisas arqueológicas e nos projetos sociais que nós temos. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta para outro bate-papo aqui. Um abraço e até lá.